Pessoal, então, vamos aí nessa toada nossa, né? Continuando com as nossas dicas aqui para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós falaremos aqui de uma parte que causa alguma dúvida, dentro do contexto ainda um pouco de terceirização, mas tome cuidado com a espécie de corresponsabilização, tá? Na verdade eu botei corresponsabilização, mas na subsidiariedade eu entendo que não seria bem isso. Mas tudo bem. O fato é que a gente tem que definir certinho quando a situação é de responsabilidade solidária, quando a situação é de responsabilidade subsidiária. Perfeito? E qual a extensão da responsabilidade em cada um dos casos? Porque o examinador gosta de trocar solidário por subsidiário. Eu não sei se você sabe, mas eu quero só te lembrar. Grande diferença de uma coisa para outra. Na responsabilidade solidária, o pessoal vai dizer assim, ó, na responsabilidade solidária não há ordem de preferência. Na responsabilidade subsidiária, primeiro tem o devedor principal, depois tem o devedor secundário. Na minha visão, isso é uma mera consequência, perfeito? O grande divisor de águas realmente é que na responsabilidade solidária, os dois devem. É uma situação de corresponsabilidade. Eu devo junto contigo, perfeito? Já na subsidiariedade, não, é você deve. A dívida é sua, mas eu sou um garante. Eu vou acabar tendo que pagá-la por ti se tu assim não o fizer. Perfeito? Então, existe essa diferença. Óbvio que então a consequência mais natural é que na responsabilidade solidária não haja ordem de preferência. Na responsabilidade subsidiária eu tenho essa ordem de preferência, primeiro o devedor principal, depois o devedor secundário. Ok? Vamos lá. Primeira situação é a hipótese de terceirização. Súmula 331 do TST. Nós sabemos, terceirização, súmula 331. Se o empregador não paga, o tomador do serviço vai ter que pagar. Responsabilidade, no caso, é subsidiária. Terceirização, responsabilidade subsidiária. Então, se uma empresa, por exemplo, uma lanchonete, contratou uma empresa de motoboy para fazer o delivery, não vou nem discutir se contratou para mais de uma empresa, não. Vamos fazer o seguinte, é um grande restaurante que precisa muito de motoboy, todo dia tem entrega, tá legal? Então este grande restaurante tinha duas opções, ou ele contratava um motoboy direto, ou ele contratou uma empresa que presta serviço de motoboy. Então ele contratou uma empresa, este motoboy foi lotado dentro do ambiente do restaurante para fazer as entregas. O empregador é a empresa, não o restaurante. O restaurante é o tomador de serviço. Mas se a empresa não pagar, o restaurante vai ter que pagar. Observe que eu vou te falar. O simples inadimplemento por parte da empresa patrão do motoboy já gera ao restaurante o dever de indenizar. O simples inadimplemento, porque se presume a culpa em eligendo e em vigilando. Isso quando se trata de tomador, que não é a administração pública. Falei isso de propósito. Quando você fala, entretanto, de administração pública, também a responsabilidade é subsidiária, mas a dificuldade para você alcançar a responsabilização do ente público é maior, porque você vai ter que provar nos autos a negligência da administração pública na investigação, na fiscalização do cumprimento dos deveres trabalhistas pelo patrão daquele empregado. Então, se eu demonstrar dentro do bojo do processo que a administração pública foi negligente, aí eu consigo responsabilizá-la subsidiariamente. E para a administração pública, ouça, para a administração pública, não basta o simples inadimplemento das parcelas pelo empregador, tem que provar a negligência, ok? Então, terceirização, responsabilidade subsidiária, ente tomador de serviço privado, não pagou, é responsável. Ente público, não pagou, o empregador não pagou. Provei a negligência, o ente público é condenado subsidiariamente. Então, na terceirização, a responsabilidade ela é subsidiária, ok? O ente público tem que provar a culpa, o outro basta o inadimplemento. Em verdade, gravou aí subsidiariedade?
Quando se trata de terceirização ilícita, a jurisprudência coloca todo mundo como solidário. Mas eu só vi isso caindo uma vez em prova de TST, tá? Em prova de concurso para TST. Nunca vi caindo isso em OAB, porque não está isso na súmula. Normalmente a cobrança vem pelo aquilo que está na súmula, tá? Mas se eventualmente discutirem uma terceirização ilícita, a responsabilidade será solidária, tá? Mas deixe isso aí como coringa, como carta. Grave de uma maneira objetiva. Terceirização, responsabilidade subsidiária. Tudo bem até aqui? Isso é o geralzão, tá? Outra hipótese de terceirização, que é a questão do empreiteiro principal, subempreiteiro e dono da obra. Dono da obra nunca responde. Desculpa. Dono da obra, em regra, não responde. Nunca está errado. Em regra, não responde. O dono da obra só responderá se ele for incorporador ou construtor. Te explico. Eu tenho uma casa, vou construir uma piscina. Eu não tinha o dever de contratar empregados para construir uma piscina. Portanto, eu contratei um empreiteiro. Se eu não tinha um dever de contratar empregados para construir uma piscina, eu nunca posso ser considerado alguém que terceirizou, porque eu não terceirizei. Terceirizar, sob o ponto de vista trabalhista, sob o ponto de vista da súmula, é pegar uma obrigação que era minha e passar para o outro. Uma obrigação que era minha de ser patrão, eu nomeei alguém para ser patrão em meu lugar. Se eu tenho uma casa e vou construir uma piscina, eu não tinha que ser patrão do pedreiro que vai construir a piscina, beleza? Por isso eu, dono da obra, não respondo. É apenas uma relação de consumo. Comprei uma piscina, ele me entregou uma piscina montada, ponto. Beleza? Se não fosse assim, quando eu contratasse um mecânico para consertar meu carro, eu teria que pagar os direitos trabalhistas do empregado da oficina. Isso não é, porque aquilo é mera relação de consumo, tá? Agora imagine só, eu sou um sujeito esperto, ganhei um dinheiro aí, uns honorários qualquer, resolvo construir casas para vender. Daí eu contrato um empregado, uma empreiteira, constrói a casa, eu vou e vendo. Constrói a casa, eu vou e vendo. Eu estou empreendendo, eu estou atuando no mundo negocial como construtor. Portanto, em tese, eu teria o dever de ser patrão. Mas eu me despi desse dever de ser patrão e contratei alguém para ser patrão em meu lugar. Eu terceirizei, por isso eu sou responsável, ok? Então, quando se fala de construção civil, contrato de empreitada, o dono da obra, em regra, não responde, a não ser que ele seja construtor ou incorporador. Dono da obra. Por outro lado, numa linha abaixo, eu posso ter mais de uma sequência de empreiteiros, empreiteiro principal, subempreiteiro e tudo mais. Entre os empreiteiros, a responsabilidade é solidária. Vamos gravar direitinho então? Dono da obra não responde, salvo se for construtor ou incorporador. Os empreiteiros são solidariamente responsáveis, beleza? Por último, se for acidente de trabalho, o dono da obra responde sim, tá certo? Porque não é uma questão trabalhista, é questão de direito civil, né? O cara sofreu um acidente contratado por mim, ou direto ou indiretamente, então eu tenho que pagar os prejuízos disso. É direito civil comum, mas não está na OJ isso, tá? Vamos ver os verbetes? Dá um pulinho lá para mim, por favor. Olha aí, súmula 331. Terceirização, responsabilidade subsidiária. Se for administração pública, deve comprovar a culpa desta. Em todo caso, a responsabilidade é por todas as parcelas objeto, parcelas, o S está ali, objeto da condenação, tá? Então, a terceirização, a responsabilidade é subsidiária em relação a todas as parcelas. OJ 191, dono da obra não responde, somente se for construtor ou incorporador, responderá. Responderá. É a regra, perfeito? Responderá. Empreiteiro principal e subempreiteiro são solidários. Mas o dono responde no caso de acidente de trabalho, por danos morais e materiais. Ele é corresponsável nos termos da legislação civil. Ok? Vem comigo? Por último, a questão da sucessão. O sucessor sempre responde. Quem compra a empresa responde. Quem assume a empresa responde. A não ser que quem tenha assumido a empresa o tenha feito por intermédio de leilão judicial em processo falimentar. Eu estou aprofundando um pouco mais essas dicas, porque nos últimos exames eu percebi que o examinador saiu um pouquinho,
tá? Daquele lugar comum. Ele foi um pouquinho mais profundo nas normas. As matérias são as mesmas, mas coisas mais profundas. Por isso, vamos tratar o assunto como um todo, resumindo questão de corresponsabilidade e subsidiariedade. Terceirização, responsabilidade subsidiária. Ente público, provar a culpa, tá certo? Limite da responsabilidade, tudo que for objeto da condenação. Sentença condenou, o subsidiário responde por tudo. Dono da obra não responde, só se for construtor ou incorporador. Dono da obra responde se for questão de acidente de trabalho. Sucessor, quem assume a empresa, responde. Agora, se for leilão judicial em processo falimentar, o sucessor não responde. Não é sucessão e os contratos de trabalho serão considerados novos contratos. E aqui eu me despeço dos senhores com a questão relacionada à corresponsabilidade. Um grande abraço.